Bom, então, isso já está gravando. Nós vamos falar então aqui para vocês hoje da aula de otite média crônica. E aí depois da aula de otite média crônica, a gente vai falar para vocês da depois da aula de otite média crônica, nós vamos falar para vocês um pouquinho sobre audiometria, né? E aí a gente vai ver certo. Deixa eu pôr para apresentar aqui. Não é nada demorado, são conceitos básicos só para a gente poder a gente ver certinho. Prontinho. Apareceu aí para vocês a apresentação? Vocês estão vendo aí a apresentação? Então vamos lá. Bom, as otites médias crônicas são... O que são otites médias crônicas? São otites, são infecções que ocorrem principalmente na região da orelha média. E se ela é crônica, ela dura mais do que 3 meses, certo? Então por isso que a gente chama de otite média crônica. As otites médias crônicas, elas têm que durar cerca de 3 meses sempre, tá? Então o primeiro tipo de otite média que nós vamos falar é da otite média serosa, tá? A otite média serosa, o que acontece? Depois que você tem um evento de infecção no ouvido, é normal você ter um tipo de secreção que fica na orelha média. Essa secreção, ela pode ser serosa, quando ela tem uma baixa quantidade de proteína, ou seja, uma secreção mais fluida, ou ela pode ser mucoide, quando você tem uma alta concentração de proteínas, tá? Então, quando você tem uma infecção uma otite média aguda, você tem uma secreção purulenta dentro da orelha média. E essa secreção purulenta, ela vai acontecer, né? E depois da otite média, dessa secreção purulenta, com a bactéria saindo, vai ficar uma secreção sobressalente, e aí essa secreção ela vai ficar presa dentro da orelha média. Então a otite média crônica serosa, ela normalmente é uma consequência da otite média aguda. Tá? Então geralmente acontece depois da otite média aguda. Então vocês vão ver que a incidência é parecida com a da otite média aguda, geralmente em torno de 6 a 12 meses de idade, e depois a gente tem um segundo pico por volta dos 5 anos de idade. Então, normalmente ela é um ouvido que teve dificuldade de eliminar a secreção e essa secreção e essa infecção se cronificou no ouvido médio, tá? Normalmente acomete 20% das crianças depois que elas têm uma otite média aguda. Se esse processo passa de 3 meses, nós temos uma otite crônica, certo? Ou seja, que passa de 3 meses. Lembre-se sempre que a otite média crônica serosa, a membrana tem que estar íntegra, porque essa secreção está presa na orelha média. Se a membrana estiver aberta, essa secreção não vai ficar presa na orelha média, porque essa secreção vai sair para a orelha externa. Tá? Então a gente tem na anamnese, normalmente a gente vê o quê? Uma membrana timpânica, ela fica meio opaca, então você vê que ela perde o brilho. Muitas vezes a gente consegue ver nível hidroaéreo dentro da membrana timpânica e aí bolhas de ar. Tá? Isso a gente consegue ver muitas vezes na própria otoscopia. Como eu já disse para vocês na aula prática, a otoscopia é ver, ver, ver e ver. Então a opacidade da membrana, outra coisa que dá muita opacidade na membrana é a idade. Então conforme a pessoa vai envelhecendo, a membrana vai ficando mais opaca. Então a clínica é muito importante. Tá? Por quê? Se a pessoa tem secreção na orelha média, como é que vai estar a perda auditiva dela? Como é que ela vai estar a audição dela? Ela vai ter uma perda auditiva. Por quê? Porque o som vai ter dificuldade de transitar do meio externo até o ouvido interno, porque você tem secreção na orelha média. Então nós vamos precisar sempre de uma audiometria e de uma imitanciometria para ver. Tá? Então nós vamos ter uma perda condutiva e uma imitanciometria, geralmente a curva B, que nós vamos ver na próxima aulinha sobre perda auditiva. Então olha, essa aqui é a otoscopia, ó, de um paciente com otite média serosa. Você vê que lá na orelha média, no tímpano, o tímpano está pálido e você vê bolhas lá, tá vendo aqui, ó? Você vê bolhas e aqui você vê mais bolhas ainda. Então essa foto até tem um esqueminha das duas bolhas aqui que aparecem, tá vendo? No cabo do martelo. E aqui você vê várias bolhas na orelha média, tá? Por que são essas bolhas? Porque conforme a tuba auditiva vai abrindo, o ar entra dentro da orelha média e aí você forma essas bolhas no meio da secreção.
certo? Doutor, Pode falar. é a mesma coisa que otite média com efusão? Sim, 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 perfeito. A otite médica efusão é a mesma coisa, essa efusão é essa secreção que fica depois da otite média aguda, perfeito. E aqui ó, um videozinho, né? Ah, esse videozinho ele não está com formato. Depois eu arrumo para vocês. Mas vai mostrar uma membrana com bolha. O que nós vamos fazer na otite média crônica serosa? Antibiótico terapia é controverso, tá? A grande maioria dos autores não prescreve antibióticos porque o processo não é mais infeccioso, tá? É um processo inflamatório e acaba pegando, tá? A corticoide é muito comum a gente fazer corticoide nesses pacientes porque o corticoide vai diminuir a membrana, né? E aí, o que acontece? Você tem uma mucosa edemaciada e geralmente essa mucosa tem bastante edema e esse edema obstrui a tuba auditiva. Então, normalmente essa secreção acumula por causa disso. Então, quando a gente dá corticoide sistêmico, normalmente a gente diminui essa inflamação e aí a gente acaba drenando essa secreção para dentro da orelha média, tá? Os anti-inflamatórios também a gente dá conforme se o paciente tem dor ou não. Fluidificantes para ajudar a fluidificar a secreção, principalmente quando a secreção é mucoide, a gente usa acetilcisteína ou alguma substância que deixa a secreção mais fluida, né? E as cirurgias, quando a gente não melhora, o paciente não tem melhora com isso, a gente faz uma cirurgia, normalmente a gente coloca o famoso tubo de ventilação, provavelmente aqui sempre na turma tem alguém que já fez cirurgia de tubo de ventilação, né? E aí a meningotomia a gente faz uma abertura na membrana timpânica e coloca um tubo de ventilação. O que o tubo de ventilação vai fazer? Ele vai fazer as vias da tuba auditiva, tá? Ou seja, a orelha precisa, o ouvido médio precisa se comunicar com o meio externo. E aí a gente faz isso através do tubo de ventilação, né? Então aqui nós temos a orelha bem pálida, a membrana timpânica pálida, você quase não vê direito aqui o martelo. Quando o paciente faz a manobra de Valsalva, você vê que forma bolhas lá, que é a hora que o ar entra dentro da orelha média. Tá? Quando o processo de inflamatório ele se cronifica de uma maneira tal que essa secreção chega uma hora, essa própria secreção ela vai sendo absorvida pela orelha média. Só que se o ouvido continuar não se comunicando com o meio externo, o que vai acontecendo com a membrana timpânica? Ela vai ficando retraída, tá? Então a membrana timpânica vai ficando retraída, aí você começa a ver melhor aqui, ó, isso aqui que você está vendo aqui é a bigorna lá atrás e aqui é o estribo. Então eles começam a ficar mais salientes, tá vendo? A bigorna e o estribo, e aí você começa a ter bolsas de retração na membrana timpânica. Isso quer dizer que a pressão da orelha média está muito negativa e esse tímpano está sendo puxado para dentro, ou seja, ele está ficando retraído. Isso é um sinal de quer dizer que a otite ela se cronificou e piorou, entendeu? Nesse processo, isso aí acaba afetando e controlando, né? Aí aqui já é um processo bem mais avançado. A membrana timpânica está tão retraída que você acha que está perfurado, mas não está. Existe uma membrana timpânica aqui, mas está totalmente retraída. Você vê aqui ó, o cabo do martelo. Aqui você vai estar vendo aqui o ramo longo da bigorna e o estribo aqui e o tendão do estribo. E aqui é o promontório, ou seja, é um caso grave. Aqui o paciente chega nesse ponto, é muito difícil da gente reverter. Então, se você chegar aqui nesse ponto, colocar um tubo de ventilação, você estabelece a ventilação normal do ouvido e evita do paciente chegar nesse estágio e nesse estágio, tá? Toda otite média crônica de efusão vai chegar nesse estágio? Não, tá? Isso é quando o processo se cronifica por muito tempo e a orelha média com uma pressão negativa por muito tempo, tá? Aqui você tem uma membrana timpânica, né? E aqui é o tubo de ventilação na membrana timpânica que a gente coloca. Então esse tubo está mantendo a comunicação do meio externo com a orelha média, que normalmente é feito pela tuba auditiva. E aí você vê que a membrana timpânica ela fica na posição adequada, com a cor adequada. Tá? Dúvidas até aqui, pessoal, sobre a otite média serosa? Tranquilo? E aí a gente vê certinho. Eu tô vendo aqui no chat, acho que a Vitória tinha perguntado. Ô Vitória, eu vou ter que pedir pro pessoal, em relação à questão, tem que ver com o pessoal da comissão de provas, o que eles vão fazer com a questão, tá? Porque a prova é feita, é passada por uma comissão de provas, e aí eu não sei te dizer se eles vão anular ou não a questão, tá bom? Mas peça pro representante entrar em contato com a coordenadora Karen, para ela poder ver o que ela vai fazer, tá?
Porque normalmente eu não opino nesses negócios porque quem define é ela, mas né, ela vai poder ver, mas ela vai ser justa com vocês. Se vocês não tiveram conteúdo, é difícil, não deveria estar na prova. Bom, as otite média crônicas, agora nós vamos falar das outros tipos de otite média crônica. A otite média crônica por si, ela é definida como uma inflamação persistente da orelha média, ou seja, uma inflamação que dura mais de 3 meses e que invariavelmente tem perfuração da membrana timpânica. Tá? Então a otite média crônica serosa não tem perfuração da membrana timpânica, na otite média crônica geral temos perfuração da membrana timpânica. Tá? E ela é dividida nesses tipos aqui. Ela pode ser não colesteatomatosa, tá? Que eu já vou explicar o que é o colesteatoma. E na não colesteatomatosa ela pode ser simples ou supurativa. Tá? Isso vai depender muito do nível de secreção que ela tem. Na otite média crônica colesteatomatosa, ela normalmente, a colesteatomatosa, ela tem a presença de um colesteatoma que nós vamos ver o que é daqui para frente. Então, a otite média crônica tem que ter perfuração da membrana timpânica e ela tem ou não um colesteatoma. Se ela não tiver um colesteatoma, ou ela é simples ou ela é supurativa. Tá? É assim que a gente classifica. Na otite média crônica simples, o que acontece? O paciente tem uma perfuração da membrana timpânica, tá? Que geralmente está na parte tensa da membrana e a orelha é seca, ou seja, o paciente não tem infecção. Tá? Ou seja, no momento que a gente considera a otite média crônica simples, é praticamente uma perfuração da membrana timpânica. Eventualmente o paciente tem sim otorreias, o ouvido dele tem secreção, geralmente quando é associada a IVAs e geralmente ela é autolimitada e não tem nenhum cheiro forte. Tá? Então o paciente a gente fala que ele tem otorreia com períodos longos de acalmia, ou seja, o ouvido dele fica mais seco do que vazando, tá? Na otite média crônica simples. Tá? Quando a gente olha a mucosa da orelha média pela otoscopia, normalmente a gente vê que a membrana está normal, a aparência dela está normal, tá? E geralmente o paciente ou ele tem uma hiperemia difusa, que pode ter indicar uma infecção recente. E a perda auditiva ela é condutiva, nós vamos ver melhor lá nas audiometrias. Eu quis falar primeiro da doença para depois falar das audiometrias, para ficar mais fácil vocês entenderem as audiometrias, tá? Então, lembre-se sempre, perfuração, otite média crônica, ouvido seco, tá? Mucosa da orelha média normal e uma perda auditiva condutiva, tá? Existe uma variação da otite média crônica simples, prestem bastante atenção, que é a otite média crônica simples, a gente considera que o processo infeccioso veio da orelha média, certo? Então começou com um processo inflamatório na orelha média, pode ser uma otite média aguda, que perfurou a membrana e essa membrana não fechou mais, tá? Isso é uma otite média crônica simples. Quando o processo inflamatório, prestem bastante atenção que isso não está na aula, quando o processo inflamatório vem da orelha externa ou de algum agente infeccioso da orelha externa, normalmente e perfura a membrana timpânica, normalmente nós vamos ter ou uma perfuração traumática da orelha da membrana timpânica, quando é algum objeto, ou quando é um processo inflamatório que vem de fora para dentro, aí nós temos uma meningite, tá? Ou seja, uma inflamação da membrana timpânica apenas. Então é uma meningite. Isso é um processo que ataca a membrana timpânica, mas a orelha média não é afetada, tá? Então, para você definir entre uma e outra, você precisa saber da história do paciente, entre a otite média crônica simples e a meningite, tá? Que é a inflamação aguda da membrana timpânica, tá bom? Professor, Vai lá. é meringite? Meningite com I. Vou pôr aqui no chat, ó. Meringite. Obrigado. Imagina, é assim, ó. É porque confunde mesmo, obrigado. É porque tem muita gente que não tem nada a ver com meningite, tá? Meningite é a infecção da meninge. A membrana timpânica ela também é chamada de miringe. Tá? É outro nome da membrana timpânica. Então, é uma miringite. Nossa senhora, gente, eu tô errando aqui. Agudo, tá? E aí, pra gente saber a diferença pela história. Então, aqui na membrana, na otite média crônica simples, você vai ver isso. Ó. Você vai fazer a otoscopia, perfuração da membrana, com a orelha média bonita, íntegra, normal. Aí você vai conversar com o paciente. E aí, o que você teve? Ah, eu sempre tinha dor de ouvido, meu ouvido infeccionava, meu ouvido ficava tampado, saía secreção, parava, saía secreção, parava. Você sabe que o processo vem da orelha média. Tá? Normalmente, quando é uma meningite, é um episódio agudo, único.
tá? E às vezes até é difícil da gente diferenciar. O que a gente vai fazer na otite média crônica simples? Se o paciente estiver infeccionado, a gente pode usar antibióticos tópicos. Dependendo se o paciente tiver uma infecção mais importante, a gente pode fazer antibióticos sistêmicos, tá? E também os corticoides, limpar o ouvido. E aqui, para resolver o problema, tem que fazer uma cirurgia, tá? Que é a timpanoplastia, que você fecha esse tímpano através de um procedimento cirúrgico. A gente usa geralmente a fáscia ou a fáscia da fossa temporal, ou a gente usa também a cartilagem aqui do tragus. E fecha a membrana timpânica. É isso que a gente faz. Tá? Quando você tem otite média crônica supurativa, o paciente tem aquela otorreia que não melhora, ele sempre tem otorreia, o ouvido dele sempre está vazando. As perfurações geralmente são amplas. Quando você olha na orelha média, a mucosa está espessada, tem pólipos, entendeu? Geralmente os ossículos estão erodidos. E é um quadro que dificilmente o paciente melhora. Ele sempre vai ter aquela infecção, vai. Nesse caso ela é supurativa. É só pela história você sabe. Se o paciente quase não tem períodos de acalmia, ela não é uma otite média crônica simples. É uma otite média crônica supurativa. Tá? Geralmente tem um odor fétido, um cheiro mais forte. Você vai ver lá a membrana timpânica, você nem, às vezes não dá nem perceber, não é tanta secreção que tem, pólipos na orelha média. Entendeu? Então é um quadro muito diferente daquela otite média crônica simples. Né? Normalmente a gente precisa de uma tomografia para avaliar a extensão da doença, tem que fazer limpeza, tem que fazer cauterização, antibiótico sistêmico, corticoide oral, para ver se a gente consegue controlar esse processo inflamatório, né? Tratar as comorbidades, principalmente a alergia, e muitas vezes a gente não consegue resolver esse problema e a gente tem que fazer uma cirurgia. Só que nesse caso não adianta eu ir lá e só fechar a membrana timpânica. Toda a orelha média, a mastoide do paciente está com um processo inflamatório, com a mucosa edemaciada. O que a gente precisa fazer é uma timpanomastoidectomia. Eu vou reconstruir o tímpano dele, mas eu tenho que fazer toda uma limpeza da cavidade mastoide e da orelha média, remover toda essa mucosa doente, tá? E manter a ventilação adequada desse ouvido. Senão não adianta, o ouvido dele vai voltar a infeccionar. Então nesse caso aqui, não adianta fazer uma timpanoplastia, nós precisamos fazer uma timpanomastoidectomia. Tá? Vocês entenderam a diferença de timpanoplastia para timpanomastoidectomia? Na mastoidectomia a gente tem que limpar toda a cavidade mastoide, a gente broca todo aquele osso doente, tira tudo aquilo lá. Então é uma cirurgia muito maior do que a simplesmente fechar a membrana timpânica, tá bom? Então lá, eu tô com o paciente lá que vem no ambulatório com uma orelha úmida, ou seja, o ouvido está vazando. Nós vamos limpar esse ouvido, vamos cauterizar os pólipos que precisam, vamos pingar gota antibiótica. A orelha continua úmida, vamos limpar, entrar com antibiótico sistêmico. E se a gente não conseguir secar essa orelha, ele vai para a timpanomastoidectomia. Se eu conseguir secar essa orelha e estabilizar por 3 meses, aí sem vazar e a perfuração ficar bonitinha, aí nós vamos para uma timpanoplastia. Tá? A tomografia ajuda muito a gente definir isso também, né? A imagem, para a gente entender a extensão da doença atrás do tímpano, tá? E por fim, terminando a questão das doenças crônicas da orelha média, nós vamos falar do colesteatoma. Então esse slide é sobre o colesteatoma, aqui não tem título, mas é sobre isso. O colesteatoma, ele é um tumor de origem epitelial, tá? Ele é um tumor, é um pseudotumor, na verdade ele não é câncer, mas ele é como se fosse um cisto sebáceo, tá? Que ele na verdade é uma invasão do epitélio do conduto auditivo, que é o epitélio epidermoide, escamoso e queratinizado, dentro da orelha média. Então quando a pressão daquela membrana timpânica fica muito retraída, a parte da queratina e do epitélio da mucosa do conduto auditivo externo invade a orelha média. O que acontece? A mucosa da orelha média interpreta essa queratina, interpreta essa queratina que vem de fora como um corpo estranho. Então ela faz uma perimatriz, ela envolve essa queratina e começa a desenvolver ali em volta uma bolsa de queratina e isso forma o colesteatoma. Essa queratina ela vai descamando e vai formando lamelas e essas lamelas vão crescendo. Então na prática o colesteatoma ele funciona como se fosse um tumor, tá? Ele vai crescendo muito lentamente, mas só que essa estrutura, essa perimatriz, ela é lítica, ela vai quebrando o osso. Então ela vai erodindo os ossos, vai erodindo os ossículos e pode eventualmente até invadir o crânio, dependendo do caso, tá?
Então é uma lesão que não tem tratamento clínico, tá? Quando você vai fazer uma otoscopia nesse paciente, olha lá no teto da mastoide, o que você vê? Você vai ver lá uma bolsa de retração cheia de lamelas, tá? Cheia de queratina. Isso aqui é só a ponta do iceberg, tá? Quando nós olhamos aqui nessa região, você vai ver que quando a gente vê na imagem da tomografia, esse colesteatoma está invadindo quase toda a orelha média e às vezes até a parte cerebral. Tá? Então isso aqui não tem muito o que fazer, não é remédio que vai resolver, isso aqui é cirúrgico, a gente tem que ir fazer uma cirurgia e remover todo esse colesteatoma, tá? Que é uma cirurgia de mastoidectomia também. O que diferencia a otite média crônica supurativa da colesteatomatosa é a presença do colesteatoma, que a gente vê no exame físico às vezes com essa imagem e às vezes a gente vai ver só na tomografia, tá? O colesteatoma tem um cheiro sui generis, tá? Um cheiro de chulé mesmo, tá? Quando você vai chegar perto do ouvido do paciente, se você for examinar e sentir um cheiro de chulé, a chance de ter um colesteatoma ela é grande. E esse paciente ele vai tendo umas otorreias, de vez em quando o ouvido vaza, melhora, sabe? E às vezes o paciente vai levando. Então é uma doença bem crônica, demora muito tempo. Aqui olha essa membrana timpânica que você está vendo aqui uma cavidade, né, cheia de queratina e invadindo lá dentro. E olha que você olha aqui na tomografia, esse é o lado normal. Você vê que a região do ático, lá onde está o martelo, a bigorna, está bonitinho, tá vendo aqui na tomografia? Não tem nada lá dentro, ó. Quando você olha desse lado aqui, ó, toda essa massa cinza é o colesteatoma. Então esse tumor começou a crescer aqui, ó, e aqui em cima é cérebro. Aí você vê que aqui nessa linha, aqui, que é o tegmen tímpano, você tem uma abertura, quer dizer que a massa já está em contato aqui com a meninge, com o cérebro. Então é um caso que pode eventualmente evoluir até com uma meningite, tá? De origem otogênica. Então a gente precisa, isso aqui é cirúrgico, não tem conversa, é cirurgia e remover essa lesão, tá? Certo, pessoal, é isso que eu ia falar para vocês de otite médias crônicas. Então você tem a serosa, não tem perfuração da membrana timpânica, tem uma secreção mucoide ou seroide, a serosa atrás do ouvido, nós vamos dar corticoide, se não melhorar, nós vamos fazer um tubo de ventilação para drenar essa secreção e melhorar a ventilação do ouvido, tá? Você tem a otite média crônica, as otites média crônicas, onde você tem a simples, que é uma perfuração da membrana timpânica, por causa de uma otite média que aconteceu, a membrana timpânica está perfurada, você precisa fechar essa perfuração para resolver o problema, a gente faz uma timpanoplastia. Você tem a otite média crônica supurativa, que é aquele ouvido que sempre vaza, não melhora, cheio de pólipos. O tratamento é uma timpanomastoidectomia, tem que limpar toda a mastoide para poder reabilitar esse ouvido. E por fim a colesteatomatosa, que é esse tumor epitelial que é formado dentro da orelha média, e ele é erosivo, ele vai erodindo os ossículos e pode invadir as estruturas perto do ouvido. Já vi colesteatoma que invadiu a orelha interna, a cóclea, arrebentou tudo e o paciente já ficou surdo, tá? Então é uma lesão e o tratamento dela é cirúrgico, é uma mastoidectomia também, tá? Não tem tratamento clínico. A otite média crônica, as otites média crônicas, normalmente a gente tem que fazer uma cirurgia para resolver o problema, tá? E isso vai variar de que nível de cirurgia, que tamanho, conforme o padrão da doença. E uma otite média supurativa, eventualmente se você tratar com antibiótico, altesia, ela pode virar uma otite média crônica simples. Vai depender se você vai conseguir reverter o processo inflamatório que tem na mucosa. Nem sempre a gente consegue, tá? Então isso vai depender de paciente para paciente, tá bom? Vocês têm alguma dúvida sobre as otites médias crônicas? Querem fazer algum tipo de pergunta? Ô, professor, na integrada caiu uma questão falando de perda auditiva. Já foi, o pessoal falou aí. Aham. Mas a gente teve isso? Então, essa aula de perdas, quem deu essa aula de